Bom dia, boa tarde, boa noite, rotaractianos de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do MDI Ouve Aí, o podcast mensal da Rotaract Brasil. E hoje eu tô aqui fazendo participação junto com o Matheus Bessi, do Distrito 4590. Bessi, se apresente pra gente. Olá, meus queridos, muito prazer mais uma vez estar junto com vocês em mais um episódio do nosso querido podcast. Boa noite, Otávio. Estou muito feliz. E hoje nós temos um convidado super especial. Ele é diretor do Distrito 4720, o nosso gigante do Brasil, o nosso querido Kelvin Henrique dos Santos Bandeira, que ele é associado ao Rotary e ao Rotaract Clube de Manaus, Distrito Industrial. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Como é que você está? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Por aqui tá tudo certo. Tirando o calor, tá tudo tranquilo. Aí nem deve ser quente, não. Aqui é, mas a gente acostuma. Bom, Kelvin, muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente e para falar de um tema que, pelo que a gente ficou sabendo, é muito especial e que você tem um certo conhecimento aí já há alguns anos, né? Hoje o nosso tema é imagem pública e para já começar assim, logo de início, eu gostaria de saber de você, na sua visão, qual que é o papel da imagem pública para o Rotaract, para o crescimento dos clubes no Brasil? Quando a gente fala de imagem pública, a gente pode abranger diversas áreas e diversas vertentes, né, no caso. Mas eu acho que a gente pode citar a principal, que é a atração de novos associados, né? Então, é você garantir que a instituição vá conseguir progredir, e aí dessa forma é dizendo o que é o Rotary, o que é o Rotaract. E a segunda é atrair possíveis parceiros e motivar os parceiros a participarem junto com vocês. Então, dentre muitas coisas que a imagem pública pode proporcionar com o clube e para a sociedade de forma geral, eu acho que essas duas são as que se enquadram de uma forma melhor, posso dizer assim. Entendi. Legal. Bessie? Certo. Bom, Kelvin, uma coisa que está muito em alta hoje em dia, né, que o pessoal está utilizando bastante, todo mundo está utilizando, que é a questão da nossa querida inteligência artificial. É algo muito recorrente em todos os segmentos, em tudo que a gente usa. Então, na sua opinião, como as ferramentas de IA elas podem nos auxiliar e melhorarem a questão da imagem pública, e você já chegou a utilizar alguma, né, ou utiliza alguma no seu dia a dia e que você recomendaria para o pessoal? Eu acho que as ferramentas da inteligência artificial, quando elas usadas de maneira correta, elas estão aí para agregar e trazer muito valor àquilo que a gente já faz. Obviamente, a gente tem que conseguir saber dosar isso, a gente tem que conseguir saber usar da forma correta, mas elas funcionam muito bem, né? Eu acho que a principal delas e a maneira mais fácil de usar elas, e aí é com o chat GPT da vida, que todo mundo deve conhecer, é para fazer as legendas das postagens, por exemplo, né? O chat GPT, ele dá essa facilidade, inclusive até de você saber as hashtags para aumentar o alcance das publicações, aumentar o alcance das coisas. Se você pedir, ele dá lá uma infinidade. Como eu disse, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de usar, principalmente quando a gente falar do Rotary como marca, né, como instituição. O ChatGPT ele não entende o Rotary como uma instituição, tá? Ele entende como uma marca, e a marca Rotary ela é uma marca registrada. Então pode ser que tenha algumas coisas que ele não acabe usando da forma como você queria que fosse usado por conta disso, né? E eu acho que a parte das legendas é a principal e é algo que eu, particularmente, pessoalmente, o Kelvin falando, eu recomendo usar, né? Por ser muito simples, por ser muito fácil de usar. E a segunda é para criação de imagens. Essa daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um cuidado muito maior, né? Eu utilizo aqui no distrito, né? Eu sou diretor de imagem pública do 4720. Então, se vocês forem olhar lá o distrito, vocês vão ver que a mascote, esse ano, ela passou por uma repaginação, né? Muito por parte do apoio da equipe. Isso aí não foi
uma iniciativa que partiu de mim, mas algo que eles me mostraram e eu gostei muito, que a gente conseguiu redesenhar, vamos dizer assim, de uma maneira mais rápida, a mascote do distrito, que é uma jaguatirica. Então, por exemplo, nas visitas da RD, a gente consegue fazer uma jaguatirica fofinha dirigindo um carro, por exemplo, né? Mas é algo que a gente precisou de um trabalho, precisou dedicar algumas horas para conseguir fazer isso. E aí tem as questões das palavras-chave, né? Primeiro, como eu falei, se você colocar qualquer coisa envolvendo o Rotary, envolvendo o Rotaract, a imagem não vai sair como você espera, tá? Porque ele não vai desenhar a marca, ele não vai desenhar logo nenhuma, então ele vai acabar deformando um pouco o desenho. E aí, agora, se você pedir, por exemplo, aqui no distrito, entregando um pouco da estratégia que a gente usa, a gente bota jaguatirica, fofinha, do sexo feminino, usando uma camisa da cor tal. E aí ele gera a jaguatirica de uma forma para ficar bonitinho, né, que a gente chama de giga, ele gera giga de uma maneira que a gente consiga usar. Só que nem sempre a gente utiliza a primeira imagem que é gerada, né? Aí a gente tem que ir atualizando até chegar na imagem que a gente acha que é a mais correta. E para essa ferramenta a gente usa a IA da Microsoft. Eu não lembro agora exatamente qual é o nome, mas é a IA da Microsoft que a gente usa para gerar imagem, porque é a única que gera imagem gratuita. Ele gera 13 conjuntos de imagens de forma gratuita, então é algo que a gente não precisa pagar para fazer, né? Mas eu acho que tanto para fazer as legendas quanto para gerar alguns tipos de imagem é muito favorável, principalmente quando a gente fala das imagens, porque não tem perigo de direitos autorais, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas as imagens que as IAs geram, elas não têm direitos autorais. Mas isso não significa que você pode dizer que é sua também, né? Mas não vai ter nenhum problema, por exemplo, você pegar uma imagem dessa gerada por inteligência artificial e usar no Instagram, por exemplo. Principalmente se referindo a problema com o RI ou alguma coisa do tipo. Caramba, que você que- trouxe bastante coisa, assim, que de fato, e falo aqui pessoalmente, que eu não sabia. Eu tenho muita dificuldade ainda de usar a IA para geração de arte, exatamente por isso, assim, por ter essa dificuldade de ter que ir criando alguns comandos até chegar naquilo que eu quero. Exato. Eu pessoalmente tenho essa dificuldade. E eu acho que é preciso o pessoal ter atenção com isso, né? Principalmente quando a gente fala de Rotary e Rotaract, não pegar a primeira coisa que foi feita ali e já lançar. É necessário esse aprimoramento através dos comandos. E é algo que eu vejo, pelo menos, não sei se é a visão que vocês têm nos distritos de vocês, e o Kevin mexendo com IP, especificamente vê isso. Mas é muito difícil a gente ver pessoas que se aventurem na imagem pública e que depois vão cuidar de outro cargo. Geralmente essa pessoa fica na imagem pública por muito tempo e é isso, fica sobrecarregado, né? E fica saturado daquela pata, muitas vezes cansa até do Rotaract por conta de não se desenvolver em outros aspectos. Então acho que a IA traz esse benefício também, né? De poder democratizar, assim, a imagem pública para mais pessoas. Isso. Não, o chat GPT salva a vida, cara. Eu falo porque eu sou duplo associado também, né? Eu sou rotariano e eu sou imagem pública do meu Rotary. E quando eu tenho que fazer alguma publicação das coisas que eu coloco, eu uso ele direto, assim, lógico, coloco as informações. Faço sempre uma revisão, porque às vezes ele pode passar alguma coisa ali, então é sempre importante. Mas ajuda muito, facilita muito a vida, ainda mais se você tá numa correria, se você postar com certa urgência ou correndo, você tá conseguindo pensar direito, isso ajuda muito. Isso que o Otávio falou é muito importante, porque assim, é muito complicado você pedir, por exemplo, para uma IA gerar uma postagem completa, né? Isso aí é uma coisa que, inclusive, quando a equipe aqui no distrito começou a usar, eu reuni com eles e eu falei, se a gente pedir para a IA gerar uma imagem, uma postagem completa, por exemplo, sei lá, um post para o Instagram, um exemplo, vai vir muitos elementos e muitas coisas que não vão ser usáveis. Então, o que eu recomendo, tá? O que eu recomendei, o que eu pedi para ser feito, né? Que a gente usasse elementos. Então, por exemplo, a gente pega o carrinho da Giga, a gente pega a Giga, sei lá, a gente fez, por exemplo, a Giga dos projetos, né? Então, a gente pega, sei lá, um ícone, ou pede para a Giga explicando um projeto, alguma coisa desse tipo.
Então, a IA, ela é muito disso. Ela é de você saber usar ela, né? E Sim, assim, ela é uma ferramenta que ela é muito literal. Então, é por isso que eu digo que você precisa tomar um cuidado. E isso aí vem um pouco da forma como a programação em si funciona, né? Então, ela trabalha tudo de uma forma muito literal. Então, aí eu reafirmo, é uma ferramenta muito boa de ser usada, que deve ser aproveitada e usada por nós, só que ela tem que ter esse cuidado, esse ponto principal, para evitar que alguma coisa saia como não esperado, né? exato, exato. Nossa, muito bom falar assim de ferramentas, né? E eu acho que uma outra ferramenta que assim muita gente usa e que eu vejo muitos rotaractianos aqui no meu distrito, e em outros distritos utilizando, é o Canva, né? O Canva desde que chegou mudou a forma das pessoas trabalharem dentro dos clubes, né? E assim, muita gente sabe que existe a gratuidade do Canva para associações sem fins lucrativos, mas muita gente também não sabe. Você poderia falar para a gente um pouco, Kelvin, sobre essa funcionalidade do Canva e esse benefício que ele disponibiliza, como que se faz para a gente ter acesso? Porque, por exemplo, o meu clube mesmo não tem acesso, então acho que outros clubes também não têm, é importante a gente saber. Isso, o Canva, e ele é um pouco parecido com o Google, tá? O Google tem uma parte parecida, mas que, felizmente, a nossa instituição não entra, que é a parte de e-mails gratuitos para filantropia, essas coisas. O Google também tem uma parte disso. Só que o Canva entra, né? O Canva, ele aceita o CNPJ. E aí, assim, a dica que eu já começo dando para todos vocês é que o Clube Padrinho pode ser a porta a chave que vocês precisam para a abertura dessa porta. Porque o que acontece? A gente sabe a dificuldade que é um clube de Rotaract ter um CNPJ para ter um CNPJ, conseguir ter um CNPJ. E o Sim, Canva só libera mediante CNPJ, né? Então precisa ter um CNPJ da instituição, que é o que ele usa para garantir que você não vai usar o Canva para fins lucrativos, né? Então isso é importante frisar, porque assim, quando a gente cria, se ele detectar que está sendo usado para fins lucrativos que não sejam da instituição da qual você faz parte, ele suspende a assinatura. uhum, Então ele cede para você o Canva Premium, né? Só que é para ser usado único e exclusivamente para aquele fim que você destina no formulário. Então o que acontece? Como é que você solicita? Você entra no Canva e aí você vai lá procurar uma aba, eu não lembro exatamente o nome, só que é gratuidades do Canva, alguma coisa assim. E aí lá tem dizendo que para ONGs e instituições sem fins lucrativos, eles autorizam o uso do Canva de forma gratuita, né? E aí tem um formuláriozinho lá que você preenche, e aí, como eu falei, tem que ter CNPJ, tem que ter, enfim, todas aquelas formalidades que a justiça permite. E lá tá dizendo, né, que você só pode usar o Canva para fins que sejam destinados a essa instituição. sim. Porém, uma vez que você tem o Canva, você ganha direito a botar 50 pessoas na equipe. Então, assim, é uma coisa que um distrito que é bem unido consegue resolver isso com uma facilidade. Porque, pensa o seguinte, aqui em Manaus, basicamente, a gente não precisou, mas imagina que você não tem uma boa relação com o seu Rotary, né? O seu Rotary padrinho ou nenhum Rotary da cidade, que infelizmente é uma realidade de muitos clubes, e você precisa desse CNPJ. Então, você pode não ter o Canva Premium, mas pode fazer parte de uma equipe de um outro Rotaract que tenha, né? E Uhum. eu deixo aqui já de ideia também essa aproximação do Rotaract e do Rotary através da imagem pública, através dessa parceria. Você chega assim lá para o seu clube padrinho, ó, eu estou precisando do Canva Premium, vocês têm o CNPJ, eu posso fazer parte o Rotaract pode fazer parte da equipe de imagem pública e a gente faz as postagens em conjunto, por exemplo, não sei, as datas comemorativas como Dia dos Pais, aí em vez de a gente fazer uma por Rotaract e uma por Rotary, a gente faz uma postagem só, bota as duas logos e compartilha nos dois Instagrams. Então Gostei da essa também é ideia. uma ferramenta que os clubes podem usar para se aproximar dos clubes padrinhos. Porque assim, a gente sabe que o Rotary tem coisas que a gente precisa e a gente sabe que o Rotaract tem coisas que o Rotary precisa. Então, a gente unir essas forças é o melhor dos mundos. Então, ele cede o CNPJ, você consegue o Canva gratuito, e aí tem que preencher o formulário lá bem direitinho, tem que ter todas as informações,
porque se ele não validar a primeira vez, você só pode tentar 90 dias depois, para quem é CNPJ. Hum. Então, depois que ativa, aí tem uma renovação anual, mas é só preencher o formulário, é algo bem mais simples, que aí ele vai atualizando e você fica com o Canva Premium. Então, precisa do CNPJ, só que aí eu já deixo a dica de uma aproximação com o clube de Rotary, Rotary Padrinho, para ajudar a fazer isso, né? Aqui em Manaus foi algo que funcionou muito bem. A gente, o Rotaract daqui com o nosso clube padrinho, a gente tem uma relação muito boa e a gente conseguiu dessa maneira. Mas aí, falando, eu não sei se vocês sabem, mas esse ano, a Rotaract Brasil, né, para todos os diretores de EP dos distritos, a Rotaract Brasil deu o Canva gratuito para o distrito, né? Então, o Marco lá entrou em contato com todo mundo e ele conseguiu. São 31 distritos, né, no caso, ele consegue botar até 50 pessoas na equipe. Então, basicamente, o diretor de imagem pública do distrito tem o Canva gratuito aí, prêmio gratuito para usar. Nossa, que maravilha. Que maravilha. Muito bom. Essa questão, só antes de você falar, Bess, só para pontuar. Mas essa questão de aproximação com o Rotary Padrinho através dessa necessidade, né, do Canva Pro, por conta do CNPJ e tudo mais, eu acho que é um exemplo do meu clube, mas se estenderia para outros. Meu clube, meu Rotary Padrinho, não tem nem Instagram. Então, assim, quem sabe essa não é uma ferramenta que a gente possa utilizar para se aproximar, para auxiliá-los nisso também, porque fazem projetos belíssimos, mas muita gente não conhece. Então, acho que é um mecanismo que a gente pode utilizar e pode se replicar por todo o Brasil. Eu até vou pedir ajuda sua, Kelvin, porque eu tentei pegar o Canva Pro usando o CNPJ do meu Rotary, porque eu uso pro Rotary, mas eu não consegui, deu erro, eu não sei o que eu fiz de errado. Depois eu vou tentar para ver se eu consigo, porque é uma bela de uma mão na roda. Bom, continuando então, e aproveitando, né, essas dicas, questão do Canva, ficou claro que a imagem pública ela tem um papel muito fundamental nas relações com os parceiros e os nossos patrocinadores. Então, como que uma boa gestão da imagem pública pode facilitar essa relação tanto com os nossos parceiros, né, Rotary, e com os patrocinadores para alguns projetos? Sobre essa parte, eu costumo falar de 3 pontos principais, né? O primeiro deles é a transparência. O que acontece? As nossas redes sociais, elas precisam ser usadas como uma forma de prestação de contas para a sociedade. E aí, eu não digo nem somente quando a gente pega recursos de patrocínio. Eu digo quando a gente faz aquela rifa, quando a gente faz uma feijoada beneficente que seja, algo desse tipo. Como a gente usa recursos de terceiros, é muito importante a gente sempre demonstrar e deixar claro para onde aqueles recursos foram e onde eles foram empregados, né? Então, o primeiro ponto importante de ter uma rede social bem estruturada, uma rede social bem feita, é conseguir demonstrar a transparência das ações que são feitas de arrecadação dentro do seu clube. E aí eu não digo, deixando aqui como sugestão, eu não digo nem fazer uma postagem no feed, algo que vai ficar chato, porque eu concordo com a maioria das pessoas que pode sair como uma poluição, mas criar um destaque nos stories, deixar lá gravado, deixar lá marcado, fazer um destaque da ação, por exemplo, sei lá, corrida solidária. E aí tem lá na corrida solidária, tem os stories feitos no dia e no final tem a prestação de conta. O presidente botar o rostinho dele e falar assim, a gente arrecadou tanto, usamos tanto para isso, tanto para aquilo, porque isso passa credibilidade não da nossa instituição, mas do nosso clube para as pessoas que estão interessadas em investir na gente, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro dos outros. Então, é algo que todo mundo duvida, mas para onde vai? O que vai ser feito? Como foi feito? Como eu tenho certeza se vai ser usado da forma correta? Então, a transparência, ela é algo que, para mim, é essencial ter para a gente conseguir próximos parceiros. O segundo é mostrar a nossa seriedade enquanto instituição fazendo o que a gente faz. Então, o que acontece? A gente tem, e aí eu já puxo o gancho para mim, para a primeira, que é a mais importante para mim, é ser uma moeda de troca. O que acontece? Quando a gente mostra seriedade para as instituições, para empresas, o que quer que seja, a gente está passando que nós somos
uma instituição centrada, a gente é um clube centrado, a gente tem foco no que a gente faz, a gente sabe o que a gente quer fazer. Então, consequentemente, as pessoas vão ter a confiança de que em que elas estão botando dinheiro e em que elas estão investindo vai dar o resultado que elas esperam. E vai ser uma moeda de troca porque a minha rede social ela vai ser bem movimentada. A empresa que vai patrocinar o meu evento, ela sabe que a logo dela vai estar próximo de uma logo de um clube que representa tantas mil coisas afora. Então, você demonstra isso através da seriedade. Você consegue mostrar para essas pessoas que elas vão estar investindo e que a imagem delas vai estar atrelada a uma instituição centenária que faz coisas maravilhosas pelo mundo. E aí você precisa ter uma rede social movimentada, uma rede social engajada, para você usar isso como moeda de troca. Então, você fala assim, ó, você vai investir no meu evento, além das 1.000 pessoas que vão ter lá correndo, o meu Instagram aqui, ó, do meu clube, tem uma audiência de 500 pessoas semanal, um exemplo, então são 500 pessoas que vão ver seu post, e aí eu vou conseguir impulsionar isso, e eu vou conseguir levar esse card aqui promocional a tantas mais 1.000 pessoas, então você vai ser visível para todas essas coisas. Eu sei que essa parte ela aparenta ser um ramo um pouco mais empresarial, né? Algo um pouco mais formal. Mas quando a gente fala em tratar com empresas, infelizmente tem que ser dessa maneira. A gente precisa mostrar para elas aonde a marca dela vai chegar, o que ela vai conseguir com aquilo, e dando essa moeda de troca como a gente consegue. Então, ó, eu tenho tantos 1.000 seguidores, eu faço tantas postagens por semana, esse evento aqui eu tenho essa postagem programada, você vai estar no convite, na camisa que eu vou fazer vai ter a sua logo, então na faixa que vai ter lá na corrida, quando o pessoal cruzar, vai ter a logo, o backdrop da foto vai ter a logo, e criar rankings de patrocínio, né? E aí já é algo que você precisa conversar lá com o financeiro do clube, o tesoureiro e o diretor de finanças, porque muita gente entende a imagem pública como algo separado, como o cara que você chega assim e fala assim, ó, ei, faz a arte agora disso aí, apronta isso aqui. Só que aí, quando você conversa com a pessoa que faz a arte, que faz a publicação, você pode falar assim, ó, esse espaço aqui é reservado para os patrocinadores ouro. Então, o tamanho deles é maior do que o patrocinador bronze que vai ficar aqui embaixo. Então, como é que a gente organiza isso nessa arte, para quando eu for lá conversar com o empresário, conseguir mostrar um triplete para ele olhar e ver e falar assim, ó, isso aqui realmente é interessante, a minha logo vai ter mais destaque que esse. Entendeu? Então, tudo tem que ser pensado, e quando a gente envolve divulgação, quando a gente envolve mostrar o que é a nossa instituição, a gente tem que pensar milimetricamente nisso, porque às vezes a gente tem uma oportunidade. E com essa uma oportunidade a gente consegue fidelizar um parceiro que vai patrocinar infinitas ações, né? E não só com dinheiro, como troca de, sei lá, ele pode dar água, pode dar refrigerante, é uma outra possibilidade que pode acontecer. E a divulgação e a forma como isso vai ser colocado dentro das nossas redes sociais é muito importante para garantir que o resultado vai ser o esperado, né? Então, a gente tem que usar nossas redes sociais de uma forma bem estruturada, né? Para que a gente saiba, na hora de negociar, a gente saiba como falar, a gente saiba como chegar nessa pessoa e conseguir tirar dela o que a gente espera. Eu acho interessante essa fala, principalmente no momento que você diz que tá tratando como empresa, porque eu acho que por vezes a gente esquece, né, que apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos e tudo mais, a gente em muitos momentos precisa tratar que de fato é uma empresa. Se não fosse assim, por exemplo, não teríamos que abrir CNPJ por conta do fluxo de dinheiro, enfim. A gente precisa entender que a nossa instituição ela tem esse viés também profissional em muitos momentos, então a gente precisa olhar os dados até com certa frieza em alguns momentos para conseguir vendê-los, né? Eu acho que é muito importante esse ponto quando a gente fala de parcerias e patrocínios, quando a gente vai fazer algum evento, algum projeto, enfim, tudo que a gente vai fazer que envolva entrada de dinheiro, investimento externo, né? E Kelvin, acho que esse tema se relaciona muito com a próxima pergunta. Muitas pessoas elas relacionam o fato da imagem pública ter aquele cara que está sentado na frente do computador fazendo arte, ou aquele outro que está gravando um story, filmando ali a reunião do clube e tal. E por vezes a gente esquece que imagem pública vai além disso. E aí eu queria saber de você, Kelvin, o que você acha sobre a capacidade de influenciar
as pessoas, assim, a capacidade dos rotaractianos, dos rotarianos, influenciar outras pessoas, passar alguma visão sobre a nossa instituição através dos seus comportamentos dentro e fora dos clubes. Essa parte é uma parte muito importante que um dia desse não, uma reunião do nosso clube a gente estava discutindo, porque, enfim, a gente ia para uma festa depois, e aí um companheiro comentou que a partir do momento que ele saísse da reunião, ele não estava no momento rotaractiano dele, né? E aí a gente começou a ser uma discussãozinha, uma troca de ideias que chegou no resultado do que eu vou falar agora. Quando você se torna rotariano, rotaractiano, interactiano que seja, você sempre vai ser aquilo. Então as pessoas elas não podem ligar você à instituição naquele momento, mas em alguma outra hora, em algum outro momento, você pode ser ligado àquilo. Então, inclusive foi uma frase mencionada, não existe, quando você entra no Rotaract, seu CPF sempre vai ser Rotaractiano. Às vezes até quando você sai da instituição, você ainda continua sendo considerado um Rotaractiano por muitas pessoas, né? O que acontece? E aí eu vou trazer um ponto importante, que às vezes até o comportamento que o nosso clube leva, que nós levamos no momento das ações, né? A gente sabe que a gente acaba ficando ali no momento que a gente está mais próximo, que a gente está feliz, que é a soma dos nossos esforços, deu o resultado que a gente esperava, ou até mais que a gente esperava, e a gente acaba perdendo, vamos dizer assim, um pouco do foco. Só que a gente precisa lembrar que a gente está ali sempre representando uma instituição e uma organização por trás disso. Então, obviamente, eu não estou dizendo que, por exemplo, você não pode beber sua cerveja, você não pode... Só que a gente precisa entender que o nosso comportamento, o nosso comprometimento vai muito além do momento que a gente está usando o PIN, do momento que a gente está usando uma camisa, algo desse tipo. A gente sempre precisa ter o comportamento de um comportamento, vamos dizer assim, padrão, né? Não dizendo que você tem que ser chato aqui, não faz isso porque possa não estar me olhando, não necessariamente. Mas é porque algum momento você pode ser ligado àquilo. E aí tudo aquilo que a gente falou anteriormente, de uma construção de uma imagem, de uma seriedade, para passar a confiança para as pessoas, ela pode ser quebrada. E puxando um gancho interessante, isso se reflete muito nas fotos que a gente posta nas redes sociais. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar das pessoas em ação, uma campanha do Rotary de imagem pública, das pessoas em ação. E essa campanha ela surgiu justamente por causa disso. O que acontece? Estava acontecendo que a gente tinha um aumento de que as pessoas se abraçavam todo mundo, cheio de cesta básica na frente, se abraçava todo mundo atrás, tirava foto, postava no Instagram. E o foco principal da ação que foi feita? A pessoa entregando a cesta básica, que obviamente com o devido cuidado de não expor ninguém que está recebendo, né? Isso é um ponto muito importante também. Mas o momento da ação acontecendo, o fato de você realmente estar em ação, onde ficou? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que a nossa bondade, a nossa virtude de ser um rotariano, de ser pessoas honradas, vamos dizer assim, ela vai muito além de toda a reunião que eu vou, de quando eu estou usando a camisa, de quando eu boto meu PIN e vou para uma ação. Não é que eu seja daquele jeito só no momento que eu estou rotariano. Não existe um momento que eu não sou, eu estou como rotaractiano, e existe um momento que eu não estou como rotaractiano. Você vai ser sempre, porque se você entrou na instituição, alguma coisa, em algum momento, trouxe você para cá. Né? Então, algo te interessou e você precisa continuar fazendo isso para atrair as outras pessoas. Porque existe algo que minha avó falava muito, que o exemplo é o que fica, né? Então, às vezes, as pessoas não podem nem saber o seu nome, nem saber o que você faz, nem quem você é. Só que pelo fato delas verem o que você está fazendo, dá vontade das pessoas serem algo que você faz. Ou pelo menos a curiosidade, né? Fala assim, o que você faz? Por que você está fazendo ação social? O que te levou a isso, aquilo? Então, você inspira as pessoas de certa maneira. Então, a gente precisa ter o comportamento e a necessidade, enfim, que seja de se manter representando a nossa instituição, mesmo no momento que não seja oficial,
vamos dizer assim, para garantir que tudo aquilo que for construído se mantenha, né? E Exato. aí engloba várias outras vertentes. Exato. Então, pessoal, fica aqui a dica, né? Cuidado com as indiretinhas em Twitter sobre Rotaract. Cuidado sobre os Sim. posts que vocês fazem com camiseta de clube, com pin. Muito cuidado, porque isso daí afeta não só o clube, não só o distrito, mas afeta todo o movimento, né? Exatamente. Eu sou chato com isso desde que eu entrei no Interact, primeiramente, e eu era chato desde sempre com isso, né? O pessoal, então a gente ia fazer as coisas, às vezes saía, tal, e por uma coisa eu pegava, não, tira, não, coisa, não coloca, né? Sempre essa coisa, tipo assim, gente, não tem problema, mas não misture, né? É, uma coisa não dá, a gente tem que ter esse zelo pela instituição que a gente representa. E dando sequência aqui, Kelvin, falar um pouquinho da questão de identidade visual, né, que a gente tem dentro da imagem pública, e às vezes o pessoal acaba cometendo muitos erros com relação à imagem visual. E na sua experiência, quais são esses erros mais básicos que clubes e distritos cometem, né, em relação à utilização da logo, da marca, e como a gente pode evitar, né, esses deslizes, esses erros? Assim, falando de Rotaract, os erros eles diminuíram bastante, sabe? Tipo assim, falando da instituição Rotaract em si, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente não tem tantos índices de erros assim acontecendo. Existe um erro que ainda é muito comum, tá? Que aí eu sei que é maior, eu sei que é porque fica tão bonitinho, fica tão legal, mas é algo que ele precisa ser respeitado, que é usar, né, a marca de excelência, né, que é a roda dentada, né, usar essa marca de excelência como um elemento gráfico. Sei lá, você vai fazer uma campanha de doação de cadeira de roda, e você faz a cadeira de roda, e a roda da cadeira de roda você é corredentada. Ou então você vai promover um campeonato de vôlei, e tem lá a moça cortando lá, e a bola que vai ser cortada é a marca de excelência, né? A marca do roda. Que Então, bonitinho. então fica tão bonito, todo mundo entende, mas só que não pode. E aí eu sempre gosto de explicar isso, o porquê não pode, porque as pessoas só mudam de opinião quando a gente parte por isso. Como eu falei no início, a marca ela está passando por ela passou, na verdade, por um processo de registro. Então, hoje, todas as marcas que a gente usa, inclusive eu já vou puxar um gancho para falar um outro assunto aqui, mas todas as marcas que a gente usa e produzem, hoje elas são atreladas a um registro, né? Assim como a Disney tem, a Coca-Cola tem. Então, ela foi levada junto do registro a forma de como ela deve ser usada. Então, o que acontece? Tudo que está fora daquele padrão está errado. E aí o RI ele não cria isso por acaso, ele cria isso porque ele quer deixar um padrão de visualização para que todo mundo, quando veja aquela marca, assimile ela de uma forma correta. Então, ela precisa ser usada, ela precisa ser respeitada para fazer essas coisas, para manter esse padrão. E aí é por isso que tem padrão de fonte de letra, né? Você não pode fazer a logo do seu clube lá e escrever com Arial Black lá embaixo o nome do clube, né? Você não pode colocar logo de qualquer cor. Isso aí é importante. E aí o pessoal fala assim, eu não consegui entender por que isso. Mas todo mundo consegue entender por que a Coca-Cola nunca usa azul, né? Tipo, com exceção do Festival de Parintins, né? Que aqui ela usa azul, mas nos outros lugares a Coca-Cola só usa o vermelho. Então, assim, foi criado um padrão e ele precisa ser seguido para que seja algo que seja reconhecido na primeira vez que seja visto, né? Então, esse padrão foi criado e ele precisa ser seguido. Então, usar a marca como um elemento da postagem, quando eu digo elemento, é como esses exemplos que eu citei, né? Por exemplo, escrever assim, dia do, sei lá, deixa eu pensar aqui numa frase que tem a O aqui. Convidado. Organização. Por exemplo, aí lá no O, ao invés de colocar o O, bota a roda deitada lá, bonita, lá, assim, não pode, tá?
A marca mãe, a marca de excelência, ela é uma marca de excelência, então ela pode ser usada, tá? Ela pode ser usada desde que a logo do seu clube esteja junto, tá? Você não pode também fazer um post do Instagram, a não ser que seja um post explicativo para você explicar o que é o elemento de cada coisa, mas mesmo assim, o seu logo embaixo tem que estar. Assim como você também não pode usar o logo só escrito Rotaract, né? Por exemplo, você tem que colocar o nome do clube embaixo. Porque quando você coloca só o nome Rotaract, você está dizendo que isso é da Organização Internacional do Rotaract. Tá? Isso é da Organização Internacional do Rotaract. Então, se você vai fazer o piquenique do Rotaract, se você ler numa postagem piquenique do Rotaract, você automaticamente vai se determinar que o piquenique do Rotaract é o piquenique organizado lá pelo Comitê Internacional do Rotaract. Se é o seu clube que está organizando, você tem que colocar o piquenique do Rotaract, Clube de Manaus, Distrito Industrial. Porque ele é algo do seu clube. Assim como, sei lá, a rifa do Rotaract. Não, é a rifa do Rotaract de Capanema. Então você tem que colocar o nome a qual pertence aquela ação. E aquele post. E aí fica aqui de alerta. Os clubes que utilizam no Facebook, no Instagram, somente a marca de excelência como foto de perfil, tá? Possa ser que em algum momento, em algum determinado momento, o seu Instagram, o seu Facebook venha a ser derrubado. Porque o RI, como eu falei para vocês, hoje a gente tem uma marca registrada. Então o RI possa ser que em algum momento ele identifique sua conta e ele vai ver que lá na foto de perfil não tem dizendo para onde é, e aquele perfil não representa o RI, ele vai derrubar seu perfil. Aí você vai ficar assim, pô, mas eu não sei por que caiu, o que aconteceu. Aí você vai ver, lá embaixo tem uma música da Lady Gaga que deu copyright, e aí quando deu copyright, chegou lá no RI, o RI viu que a conta não era dele, derrubou. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, e aí entra a questão do uso correto da logo. Se for colocar lá na foto de perfil, coloca a logo do seu clube lá, bonitinha, que vai ficar legal também, e não vai ter problema nenhum, tá? Mas lembra, com o nome de clube hoje a gente não tem tanto problema aqui no Brasil, pelo menos eu não vejo, tá? Tipo assim, escrever o nome do clube, só uma coisa, na verdade, que eu vejo. Quando você escreve o nome do seu clube, é clube sem E, tá? É Rotaract Clube sem E, não é Rotaract Clube E, tá? Eu vejo que tem uma galera ainda que bota o ela no final, tá? Então é sem E, tá bom? E você não pode usar a marca de excelência como elemento gráfico, tá? Para ter alguma coisa, e respeite as cores do que é determinado lá no Brand Center. E aí, no caso, depois, se tiver oportunidade, eu posso passar o manual e algum canal, alguma coisa, eu posso passar para vocês o manual, que aí lá tem explicando tudo lá, as cores que são permitidas, a forma como usar. Uma outra coisa também que eu vou falando e vou lembrando aqui, o PDH, mas outra coisa também que eu percebo muito é que a galera se confunde na hora de usar a logo simplificada e a logo normal. Eu criei uma regra pessoal minha que funciona muito bem. Tudo que for impresso em um tamanho de pequeno para grande, foi pequeno, não muito pequeno, mas tudo que for impresso de pequeno para grande, eu boto a logo normal. Agora, tudo que for para rede social, eu uso a simplificada. Então, aí... Porque, assim, o que a regra diz? O que o manual diz? Que você deve usar a simplificada sempre que o Rotary International, que está escrito no meio, não seja legível, né? Então, assim, a viés de regra, rede social, eu uso sempre simplificado. E tudo que eu for imprimir, ou fazer faixa, banda que seja, eu uso a normal, que aí fica mais fácil, né? Então, não pelo contrário que muita gente imagina, não é difícil, tá? Já foi difícil. Quando eu entrei na imagem pública era mais difícil controlar essas coisas, mas hoje em dia não é. Hoje é tão simples que você entra no Brand Center, você nem precisa logar mais no MyRotary. Você entra no Brand Center e tem escrito assim, ó, o que você quer fazer hoje? Aí tu clica lá assim, ó, fazer uma logo pro meu clube. E aí você clica lá e ele vai levar você lá para fazer a logo do seu clube. Uma outra coisa também que é importante mencionar, que eu ia mencionar, que eu até anotei aqui, estou vendo aqui no bloco de notas, que eu ia falar quando eu fosse falar das parcerias, é as logos em colaboração, tá?
Hoje você só pode fazer logo em colaboração, que é aquela logo com o parceiro que tem o logo do clube, a barrinha e a logo do lado. É muito comum a gente ver no Edipólio, né? Na campanha do Edipólio, não. Você só pode fazer com um parceiro, tá? Você não pode, por exemplo, assim, ó, botar Rotaract, aí barra Coca-Cola, aí barra Ambev, aí barra... Você não pode. Se você for fazer dessa maneira, você bota logo num canto e bota assim, apoiadores, e bota os jogos todos embaixo. Tá bom? Então você não pode mais combinar mais de uma logo. E aí vale para tudo. Para distrito, para clube. E Só uma lembra dúvida que surgiu nesse ponto que você que... está tratando. Por exemplo, eu não posso então combinar as logos? É um projeto distrital. Eu não posso combinar a logo do distrito, a logo dos Rotaries da cidade e a logo dos Rotaracts da cidade. Isso não pode. Não, não pode, não pode. Né? Você só pode combinar uma logo. Né? Basicamente, você pode combinar uma logo. Então, o que geralmente eu recomendo, né? Não combina nenhuma. Bota o elemento separadinho mesmo. E aí, uma outra dica que eu dou para vocês é assim, quando a gente faz projeto com muitos, principalmente com muitos Rotaries, todos eles querem a logo do clube deles, né? Ah, eu quero a logo do meu clube, Tentem conversar com eles e, por exemplo, assim, ó, botem lá assim, Rotary, aí bota embaixo Clubes de Manaus. E aí, isso é permitido pelo RI, e aí você engloba todos os clubes de Manaus. Né? Então, é uma possibilidade de fazer. Agora, se você tiver que colocar de todo mundo, que geralmente é o que acontece, aí diminui lá, bota um do ladinho do outro, não bota o tracinho dividido, para não parecer uma logo combinada. E, pelo amor de Deus, quando a gente for usar a logo do Endporio Now, com a logo do clube, não coloquem a engrenagem em cima do Rotary, tá? Já tem na logo, você não precisa colocar lá de novo. Inclusive, quando você combina lá no Brand Center, que tem uma opção lá, de você fazer essa logo combinada, ela já vem sem, tá? Ela já vem sem. E tudo isso que eu falei aqui, a gente consegue fazer no Brand Center, a gente conta os manuais no Brand Center para fazer. Então, a imagem pública, ela é muito mais do que muito mais do que só fazer arte, tá, galera? Você precisa tirar um tempinho para estudar, para aprender as coisas, para ver os manuais de fato, para conseguir saber o que está acontecendo ali, tá bom? Kelvin do céu, eu sei que aqui a gente tá num podcast, mas assim, tá parecendo pessoalmente um treinamento, viu? De verdade, tô aprendendo muita coisa. Igual eu falei pra vocês antes da gente começar a gravação, que já fui imagem pública, mas nunca me debrucei assim pra aprender com afinco e tudo mais. Tentava seguir o máximo que o pessoal me passava e beleza, mas aprendendo assim e vendo essas dicas, a gente vê o quanto a gente tem muito o que aprender, né? Não só em imagem pública, mas aqui especificamente de imagem pública é uma pasta que o MyRotary tem muito material disponível e que muitas ferramentas já estão lá. A gente só precisa aprender a utilizar, né? Mas muito obrigado por tudo que você tá falando aqui, porque assim, com certeza eu vou ouvir esse episódio algumas vezes depois. E Kelvin, aproveitando assim que você tá nesse ritmo de dicas e tudo mais, eu gostaria de pedir para você, aqui nesse espaço, a gente já caminhando para os finalmente, gostaria de pedir para você algumas dicas sobre como aprimorar a imagem pública de clubes, ou clubes que estejam começando, ou de diretores de imagem pública que estejam começando nessa trajetória dentro do clube. Que dicas que você daria para esses clubes em específico, assim, diretamente, e para projetos de imagem pública, né? O que você pode falar pra gente? Assim, eu acabei nem falando um pouco, acabei me empolgando um pouco, acabei nem falando, né? Eu faço parte do Rotaract desde 2018, e desde 2018 meu primeiro cargo foi de imagem pública, né? Ah lá, nunca desgruda. Então, assim, esse ano particularmente, eu sou coordenador assistente de imagem pública pelo Rotary da região 29, então faço parte da equipe do Rotary da região 29 como imagem pública, sou IP do distrito, do 4720, sou IP do meu clube e faço parte da imagem pública da equipe do Marco da Rotaract Brasil também. Né? Eu ia assumir a imagem pública do Rotary, mas no final das contas eu falei, não, ano que vem talvez eu pego, porque aí eu já ia para muitos cargos esse ano e ia acabar me atrapalhando. Mas basicamente é o seguinte, a primeira coisa para a galera que gosta de imagem pública, que está começando,
A primeira coisa que a gente precisa entender é que imagem pública não é só fazer arte, tá? Imagem pública não é só você fazer o folderzinho bonitinho ou criar uma camisa muito bonita para o seu clube para que todo mundo fique bonito. A imagem pública não é só isso, tá? Inclusive, a gente falou assuntos aqui que vão muito além disso, né? Que todos estão atrelados à imagem pública. E se você quer começar a trabalhar com a imagem pública, que você gosta disso, primeira coisa, se você fizer sozinho, você vai se esgotar, né? 2018, 2019, eu fiz basicamente tudo sozinho, eu não aguentava mais ouvir a palavra Rotaract na minha frente. E aí a Jéssica foi um anjo na minha vida, que eu aprendi isso com ela, né? Você tem que aprender, e aí o Rotaract está aí para isso, você tem que aprender a ser um líder e você tem que procurar montar uma equipe para trabalhar junto com você. Como eu disse, imagem pública faz muita coisa, você faz desde o banner que vai ser pendurado lá até o bloco de notas que vai ser entregue na CODIR se você estiver participando da comissão. Então, se você ficar com tudo isso para cima de você, você vai se sobrecarregar. E aí você vai achar o trabalho chato, né? Você vai achar o trabalho cansativo, porque o trabalho de imagem pública ele é cansativo. Então, você precisa trazer pessoas para trabalhar junto com você. Mas, Kelvin, meu clube é muito pequeno, tem eu e mais 5 aqui, todo mundo aqui é diretoria. Então, são 5 pessoas que trabalham na imagem pública junto com você, né? E isso aí é muito importante todo mundo lembrar, tá? A responsabilidade da imagem pública de um clube, ela não é exclusiva do diretor de imagem pública. Assim como a do distrito, assim como a do Brasil, ela não é exclusiva de uma única pessoa. Porque se tem um clube que é eu, o Otávio e o Matheus, e o Matheus está postando uma coisa lá que está de acordo com a norma, o pessoal vai pensar em quem? O Kelvin está fazendo um bom trabalho, o Matheus está mandando tudo aqui, está dentro da norma. Só que se o Otávio postar lá algo que está fora do padrão, está tudo errado, o que o pessoal vai pensar? O Kelvin está fazendo as artes todas erradas, olha o que o Otávio está mandando aqui. Uhum. Então, o que acontece? Tudo o que partir do seu clube relacionado à imagem pública vai ser de sua responsabilidade. Então, você tem que conversar com todos os associados e todos eles têm que comprar a ideia da imagem pública para que aquilo funcione. Não adianta você fazer os posts mais bonitos do mundo, você conseguir engajar as redes sociais de uma maneira muito gigantesca, para conseguir e no final das contas o resto do clube não tocar a mesma música que você. Então conversa com todo mundo, senta lá, define o que você vai fazer e aí o trabalho vai ficar um pouco mais leve, você vai perceber. Segundo, as pessoas elas podem não saber produzir arte, mas todo mundo consegue pegar o telefone e gravar um stories. O presidente do clube ele tem que aparecer, ele tem que estar presente lá. Então, botar ele para gravar um stories, vai prestar a conta da ação? Vai lá, eu vou te ajudar, vou botar aqui no tripé, vou gravar, tu vai falando, e aí eu edito depois, não sei o quê, enfim. E aprimore as suas habilidades. Eu não sou formado em nada de design, nada de publicidade, nada relacionado a isso. Eu sou TI, sou TI de formação. Então, eu desenvolvi essa habilidade dentro do Rotaract. Porque o meu clube pensou que eu era TI, imaginou que eu sabia fazer tudo e me deram. Então, eu aprendi meio que na marra, assim, mas é algo que hoje eu amo muito. Tá? A imagem pública hoje, para mim, é algo que me fascina muito e me dá muito ânimo em estar aqui dentro praticando isso. E é muito importante você ter esses conceitos aplicados a você para que isso se torne mais leve. Então, assim, para quem quer ser diretor, essas são as dicas. Para quem está começando, o clube não sabe como engajar seu clube, a primeira coisa, não atire para todos os lados. Pensem em quais públicos você quer atingir. Se você quer o jovem de 18 a 30 anos, você vai para o Instagram. Então, não vale a pena você ficar pensando em campanhas para o Facebook, em campanhas para o Twitter, não sei, alguma coisa desse tipo, porque o seu público que você quer, quem você quer trazer para dentro do seu clube, para aumentar o seu quadro associativo, está no Instagram. Então, você vai focar o seu trabalho naquele lugar. Então, você vai produzir bastante Reels, você vai produzir bastante conteúdo para colocar no Instagram, para que as pessoas vejam aquilo que você faz. E aí, mais uma vez eu falei, é a realidade de cada clube, vocês têm que sentar, conversar, identificar o que vocês querem. Ah, Kelvin, tu tá dizendo então que não vale a pena eu investir nas outras redes sociais? Não é isso.
Até porque hoje é tudo interligado. Você consegue fazer um post no Instagram, postar no Facebook e no Twitter ao mesmo tempo. O que eu estou querendo dizer é que vale muito mais a pena você gastar suas energias num local que tem o que você quer do que você tentar fazer tudo e não conseguir fazer nem o princípio bem feito. Então, escolha um lugar para você começar e faça desse lugar o seu trabalho muito bem feito. Né? E aí, mais uma vez, como eu estou falando, a gente está falando exclusivamente do clube, né? Todo mundo, como geral. Não adianta uma pessoa estar puxando a carroça e o resto está lá atrás. Tem que todo mundo estar junto para que isso funcione. Sim. A terceira, vá lá no My Rotary, vá no Brand Center, leia os manuais. Algo que virou uma rotina muito grande minha, que eu gosto muito de fazer, é ler as histórias dos lemas, né? Às vezes você nem gosta do lema, inclusive esse ano é o último lema, né, que a gente vai ser esse ano, mas até então você nem gostava dos lemas. Só que quando você lia, você fala, pô, que legal, mano, isso aqui simboliza tanto. Então, leia as histórias dos lemas, saibam o que ele representa, entenda o que a marca do Rotary representa, por que é tão importante você usar isso, por que você leva isso tão a fundo, porque isso é o que vai motivar você, tá, a ter o seu trabalho sendo feito. Né? Como eu falei, não é fácil, é cansativo, tá? Mas depois que você pega o jeito, aí vai tranquilo, vai de boa. Tá? E assim, imagem pública, você precisa dedicar um tempo seu para o Rotaract, para se dedicar exclusivamente à imagem pública. Você vai precisar tirar um tempinho, você vai ter que ler os manuais, você vai ter que estudar um pouquinho, vai ter que ver, porque aquilo, você vai ter que entender a história do Rotary, a história do Rotaract, para você poder fazer aquilo bem feito. Não adianta você só saber fazer arte. Porque se você só saber fazer arte, você vai fazer coisas lindas, mas com a logo errada, com um propósito, atingindo um propósito que não é aquele o ideal que o seu clube queria. Então, estude, treine bastante. O que eu costumo dizer, geralmente, quando eu faço treinamentos por aí, é que a imagem pública ela foi feita para curiosos. Para as pessoas que querem saber muito mais sobre o Rotary. E teve um RD aqui no distrito que falava que ninguém ama aquilo que você não conhece. Então, se você ama a instituição, ama o que você faz, você precisa entender ela para você conseguir, porque quando você faz com paixão, quando você faz com vontade, você faz tudo muito bem feito. E aí, cara, o mundo tá aí. Então eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande de mexer no CorelDRAW. Aprendi vendo vídeo do YouTube, me apaixonei pelo CorelDRAW, uso o CorelDRAW para tudo. Só que, por exemplo, sei lá, hoje se você for lá no Canva, sei lá, Dia dos Professores, você botar lá no Canva Dia dos Professores, vai aparecer milhares e milhares de artes de Dia dos Professores para você botar uma logo, adaptar uma cor, uma outra coisa e fazer uma postagem. Eu não sei, cara, eu não tenho ninguém aqui no meu clube que sabe escrever um texto bacana para me colocar nessa postagem. Que hashtag eu uso? Vai lá no chat GPT e pergunta que ele vai te responder. Né? Então, hoje a gente tem ferramentas muito boas e muito facilitadoras para fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas é como eu estou falando, você precisa ser curioso ou curioso o suficiente de chegar até lá e procurar saber. E aí, você do seu clube, que não tem ninguém a essa disposição, tenha paciência com quem se impôs a fazer isso, né? O Otávio falou que, antes da gente começar, que ele se aventurou na imagem pública, mas viu logo que aquilo não era para ele. Muitas vezes isso acontece porque as pessoas elas esperam um resultado imediato. Você é o diretor de imagem pública, então faz aí um modelo de apresentação de PowerPoint para me usar na minha apresentação, um modelo de timbrado, faz 5 pins aí que eu vou ver qual que eu vou fazer para vender, faz um tirante, faz uma caneca, faz não sei o quê. Eu sou calmo, meu Deus. E agora? Cheguei agora, e aí, o que eu faço? Então, entenda que é um processo. Assim como ninguém nasce um bom secretário, ninguém nasce um bom diretor de imagem pública. É um processo que precisa ser criado, algo que precisa ser desenvolvido. Né? Então, a imagem pública é um caminho fantástico, é muito legal, é muito bom. Eu amo a imagem pública, eu amo participar disso, só que é um processo. É algo que você vai caminhando devagar, que você vai aprender, você vai chegar lá, você vai fazer. Você vai aprender a fazer. Só que é algo que você precisa fazer. E se você não se sente preparado para isso, mas quer aprender, não assuma nada agora. Assim, eu vou aprender, um dia eu vou ser um diretor de imagem pública, mas não é meu momento ainda. Eu prefiro parar aqui, eu prefiro aprender para depois ir. Eu, particularmente, eu sou o contrário. Eu prefiro pegar no tranco, né? O carro tá andando, eu pulo dentro e... Vai que vai. Mas ele andar. Mas
cada um tem o seu modo de aprender e o seu modo de agir, né? Não se sinta pressionado por o seu clube não ter. Ah, não tem ninguém, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí você vai ter que buscar alternativas para isso acontecer. E aí, uma dica que eu deixo aqui é se aproxime de outros clubes, né? Vá na conferência, fale assim, ó, meu clube tem uma dificuldade enorme de imagem pública, alguém aqui consegue me ajudar? Ou então, sei lá, manda mensagem pro RD e fala, pô, RD, eu tô precisando muito aqui de ajuda, cara, com a imagem pública. Será que não tem ninguém que consiga chegar aqui comigo, falar, me ensinar alguma coisa, dar um toque para fazer tal coisa? Não fique calado, né? Externe a sua dificuldade, porque eu tenho certeza que no Brasil, né, eu tô lá no grupo de diretores do Brasil, de imagem pública, cara, tem cada galera lá que faz cada coisa muito linda mesmo. Tem, assim, Instagrams que, pô, são maravilhosos, assim. Então eu tenho certeza que essas pessoas, elas não vão se opor em ajudar você e fazer com que a sua imagem pública funcione. Só que elas só vão saber se você falar. Então, se você tá com alguma dificuldade, e aí eu também me coloco à disposição disso, depois, se for o caso, eu passo meu contato aí para vocês. Perguntem, né? Falem, como é que eu faço? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, posso fazer dessa maneira? Porque só é aprender, só é fazendo que a gente aprende, né? E eu acho que o meu ideal de Rotaract é esse. Eu amo o Rotaract porque o Rotaract me possibilita aprender muitas coisas novas. E a imagem pública foi uma delas. Então, talvez você seja o próximo diretor de imagem pública da Rotaract Brasil. Só que você só não descobriu isso ainda. Você só precisa ter a curiosidade de mexer e conseguir aprender as coisas que você precisa. Perfeito, muito bom mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas a gente aprendeu muito, né, hoje sobre imagem pública, ensinamentos valiosos. Kelvin, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar da sua experiência, dos seus conhecimentos com a gente. Eu tenho certeza que nossos queridos MDI ouvintes vão aproveitar muito e muito essas dicas. Mais uma vez, muito obrigado. Então, vou te devolver a palavra para você fazer sua despedida, se você quer mandar alguma mensagem para alguém. Não, só agradecer a oportunidade, né? E me colocar à disposição aqui para qualquer outros possíveis convites, qualquer outras possíveis oportunidades que eu tenho para falar sobre imagem pública, caso alguém queira, né? Eu estou totalmente à disposição. Hoje a barreira da distância não impede mais basicamente nada acontecer. Então, como eu falei, perguntem, falem. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito divertido participar, de verdade mesmo. Eu tentei ser o mais breve possível. O assunto de imagem pública é algo que é vasto, é gigantesco demais de se falar. Se a gente for tirar para falar só de uso correto da logo aqui, eu falo 1h30 brincando. Então, eu tentei ser o mais breve possível. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição aí para qualquer coisa. Kelvin, eu gostaria também de agradecer a sua presença. Eu tenho certeza que, assim como para mim e para o BS, para todo mundo que vai nos ouvir será enriquecedor de verdade mesmo. Gostei muito. Tenho certeza que em breve você estará dando treinamento no 4470. Pode ter certeza disso. Gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um beijo, um abraço para todos os diretores e diretoras de imagem pública desse nosso Brasil, de equipes distrital, de clubes, de Rotary, que vocês sintam-se abraçados, porque carregar o peso de divulgar a nossa instituição não é fácil, mas vocês fazem isso com muito afinco. Então, meus parabéns a cada um de vocês. E em nome do Kelvin, eu parabenizo cada um. Enfim, estamos no final. O Bessi quer mandar um beijo para alguém? A gente só, mais uma vez, né, mandar um abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui fazendo esse conteúdo tão vasto, né, para os nossos queridos companheiros rotaractianos. E a gente se vê numa próxima, galera. Mais uma vez, boa noite
E é isso, a gente tamo junto. É isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar, de mandar sugestões para a equipe de treinamentos da Rotaract Brasil, de podcasts de treinamento. Saibam que a gente está à disposição de cada um de vocês. Não esqueçam também de compartilhar esse episódio com o seu clube, com o seu distrito, com os seus amigos de dentro e fora da família Rotária. E é isso, até uma próxima. Um beijo, um abraço para todos os nossos MDI ouvintes. Até logo.